Olá, eu sou Pedro Brasil e esse é o podcast do tema Citoplasma, Movimento, Síntese e Digestão Celular. A professora Thaisa Queiroz vai responder algumas perguntas para a gente. Professora, a primeira pergunta é a seguinte: como é caracterizada a estrutura do citoplasma? Primeiramente, olá a todos. O citoplasma ele faz parte de uma célula e ele compreende o que tem dentro dessa célula, que é envolvido por uma membrana plasmática. Então, a gente pode dividir a célula em 3 grandes partes, que são a membrana plasmática, ou seja, é a membrana, que envolve a célula, o núcleo, que fica bem no interior da célula, com um material genético por dentro, e o citoplasma, que é o que está entre o núcleo e a membrana plasmática. O material fluido do citoplasma é chamado de citosol, e mergulhado nele estão as organelas celulares, como, por exemplo, mitocôndrias, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, por aí vai. O citosol, ele não tem somente função estrutural de abrigar as organelas, mas ele também Nele também, na verdade, são realizadas reações do metabolismo intermediário, como, por exemplo, reações de síntese, reações de degradação de moléculas, entre outros exemplos. Entendi, professor. E o que é citoesqueleto? Quais são os tipos de citoesqueleto? O citoesqueleto é uma rede filamentosa, de filamentos, é uma rede dinâmica que executa funções estruturais, de transporte, de movimento. Definir o citoesqueleto em uma frase é difícil, porque existem tipos diferentes com funções diferentes. Então, por exemplo, existem 3 famílias de proteínas filamentosas que compõem o citoesqueleto, que são os filamentos de actina, os microtúbulos e os filamentos intermediários. Cada família dessa vai apresentar as suas características e as suas funções. Os filamentos de actina, eles têm como função fornecer formato para a célula, eles são responsáveis também pela locomoção celular, atuam na divisão celular e também na contração muscular. Esses filamentos, eles são formados por pequenas subunidades lobulares que são chamadas de subunidades de actina, e eles são filamentos flexíveis, tá? Os microtúbulos, eles têm um formato de longos cilindros ocos e mais rígidos, e são formados por subunidades lobulares que são chamadas de tubulinas. E como função, os microtúbulos eles atuam na divisão celular, através da formação do fuso mitótico. Eles promovem o transporte intracelular, no interior da célula, de algumas organelas, e eles também formam os cílios que podem estar na superfície de alguns tipos celulares. E agora, os filamentos intermediários, eles atuam tanto no citosol quanto no núcleo. No núcleo, eles estão revestindo o envelope nuclear. E no citosol, eles formam trançados, como se fossem cabos bem fortes que conferem resistência mecânica para as células. E esses filamentos, eles não são formados por subunidades lobulares, como acontece com os filamentos de actina, com os microtúbulos, mas eles são formados por subunidades fibrilares. Professora, o que são ribossomos e polissomos? Bom, os ribossomos, eles são estruturas pequenas e arredondadas que podem estar livres no citoplasma, como também podem estar associados a uma organela, no caso o retículo endoplasmático. E é inclusive por causa dos ribossomos que existem 2 tipos de retículos, o liso e o rugoso. O liso é aquele que não tem ribossomo aderido, enquanto o rugoso possui os ribossomos associados à sua superfície. Mas voltando aos ribossomos, eles são responsáveis pela produção de proteínas, ou seja, eles atuam
na tradução do RNA mensageiro em proteínas. Agora, os polissomos, que também podem ser chamados de polirribossomos, nada mais são que grupos de ribossomos. Então, esses ribossomos, esses polissomos, eles estão ligados uns aos outros por uma fita de RNA. Entendi, professora. E com relação ao retículo endoplasmático, quais são as suas funções? O retículo endoplasmático é uma organela